Daí, pessoal, mais uma resolução. A super-heroína Garota Abelha tem o poder de diminuir o próprio tamanho na escala de 1 para 140. Se, ao utilizar seu poder, a heroína fica com apenas 12 milímetros de altura, qual é a sua altura normal? Bom, então essa super-heroína, a Garota Abelha, ela consegue reduzir seu corpo, o seu tamanho, né, na proporção, na escala de 1 para 140, ou seja, ela consegue reduzir seu corpo 140 vezes. Muito bem, e aí quando ela faz o uso desse poder de redução na escala de 1 para 140, a altura dela fica 12 milímetros, né? E é por isso então chamada Garota Abelha, fica com o tamanho mais ou menos de uma abelha. Ok, pergunta a altura normal. Bom, então eu tenho uma escala aí, vou colocar aqui ó, embaixo. Eu tenho uma escala que é de 1 para 140. Na prática, cada uma unidade de medida na representação ou na miniatura, no caso aqui do tamanho dela diminuída, né? Eu tenho 140 vezes no tamanho real, certo? Então é 1 para 140. E aí em qualquer unidade, tipo 1 centímetro no desenho ou na escala ou na miniatura, enfim, vale o mesmo que 140 centímetros na realidade. 1 metro da figura, da representação, da miniatura, representa 140 metros da realidade e assim por diante. É isso o significado de escala. Então a escala é 1 para 140 e a heroína fica com 12 milímetros de altura. Então nessa escala, a altura pequena, vamos dizer assim, né, a altura reduzida dela é igual a 12 milímetros. Que dá para dizer então que essa altura é a altura miniaturizada, ou é a altura da representação. E eu sei ainda que, por definição, a escala equivale à relação da medida da representação com a medida real. Então, eu vou substituir aqui, ó. A escala é 1 para 140. Então, aqui eu tenho 1 para 140, que é a escala. Aqui, ó. A escala é 1 para 140. Isso é igual à representação. Então, vou usar aqui ó, a miniatura dela, 12 milímetros. Vou deixar até a unidade aqui para facilitar. 12 milímetros. Isso vai ser colocado em relação, representação em relação ao real, a medida real, que eu vou chamar aqui medida X ou H, vou botar aqui um H maiúsculo, tá? H maiúsculo que é a altura dela. Essa altura que eu posso falar que é o H minúsculo, né? A altura da miniatura, né? Do valor diminuído. E aí é só cruzar isso. 1 vezes H, cruzando da H, a altura dela, igual a 140 vezes 12. É o outro produto cruzado. Lembrando que o resultado disso será em milímetros. Eu estou usando a unidade de milímetros. Então, a altura igual a 140 vezes 12. 140 vezes 12. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 0, 8, 6 e 1. Então, aqui eu tenho 1.680 milímetros. Esta aí é a altura em milímetros dessa garota abelha. Muito bem. Como aqui nas unidades, ou aqui nas alternativas, eu tenho sempre elas em metro, eu tenho que converter isso para metro. E aí, como é que eu converto milímetros para metro? Bom, é só lembrar que em 1 metro, eu tenho 100 centímetros. E em cada centímetro são 10 milímetros. Logo, em 1 metro, eu tenho 1000 milímetros. Então, se eu divido isso aqui por 1000, eu vou para metros, né? 1 metro são 1000 milímetros. Então, se eu dividir isso aqui por 1000, eu vou transformar para metros. Então, dividir por 1000 significa empurrar a vírgula 3 casas para dentro do número.
Então, se a vírgula aqui, ó, originalmente é no final do número invisível, eu empurro 3 casas para dentro. 1, 2, 3 casas e a vírgula fica entre 1 e 6, 1,68. Então, aqui a altura em metros, 1,68 metros, alternativa D. Ok? Eu podia também fazer essa conversão usando a tabela de conversão nas unidades decimais, nas unidades métricas decimais. Então, aqui eu tenho a unidade de metro, aqui eu tenho K, H, que é a regra da cagada, né? Cagada, K-agada, aqui do coelho maluco, cagada do coelho maluco. Aí é só completar aqui, ó, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Aqui dm decímetro, cm centímetro, mm milímetros. E aí, como eu tenho 1680 milímetros, então a vírgula vai nos milímetros aqui, ó. E eu coloco um número: 0, 8, 6 e 1. 1680 milímetros, a vírgula na casa dos milímetros. Para eu converter em metro, o que eu faço? Bom, eu venho aqui, apago essa vírgula dos metros aqui, ó, apago aqui a vírgula dos metros e levo essa vírgula para o metro. Aliás, apago a vírgula do milímetro e levo ela para o metro. E aí fica realmente 1,68. Ok? Podia ir por aqui também. Ficamos então com a letra D. Eu espero que essa resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.